Bom dia, então, pessoal. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de circuitos, circuitos 1. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o método dos nós, né? Então, o método dos nós, né? Então, nós já vimos que ele é um método mais geral, né, do que o método das malhas, né? E ele é utilizado para encontrar, então, a tensão nos nós, tá? A tensão nos nós em relação ao terra do circuito, ao nosso ponto de referência. Ele é um método mais amplo, né? Não tem aquelas restrições do circuito ser planar, né? Então ele é um método mais robusto, mais geral. A maioria dos softwares de circuitos elétricos, né? Que nós vamos ver ainda alguns softwares para resolver circuitos um pouquinho mais para frente. E esses softwares geralmente utilizam o método dos nós, tá? E hoje a gente vai ver um outro caso, né, particular, que é quando nós temos duas fontes, né, entre dois nós. Então, acaba que tem um caso particular ali da mesma maneira que lá no método das malhas nós tínhamos a supermalha, tá? O que era a supermalha? Supermalha é quando nós tínhamos uma fonte de corrente entre duas malhas, tá? Então, a gente não conseguia saber a tensão da fonte de corrente. Então, a gente tinha que fazer uma supermalha, tá? Agora, nós vamos ter uma fonte de tensão entre dois nós, tá? Então, nós não vamos saber a corrente entre os nós. Então, tem que fazer um super nó, tá? Então, vamos lá. O caso, pessoal, é o seguinte, ó. Neste exercício aqui, ó, né, eu não completei o resto do circuito porque não nos importa, mas aqui, ó, seria um nó que a tensão já estaria definida, ó, 100 volts nesse nó, sei lá, talvez tenha mais coisa para cá, mas não nos importa. E aqui teria um outro nó que já tem, teriam outras coisas aqui, ou poderia ser, inclusive, uma fonte de tensão para o terra aqui, tá? E daí, se a gente tivesse que resolver esse circuito, como é o método dos nós, nós pegaríamos e escolheríamos esses dois nós aqui, ó, como sendo tensões que a gente precisaria determinar. Então, aqui seria talvez um V1, que seria 100, V2, V3, aqui seria tipo um V4, que já está pronto, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos esse caso aqui, ó, nós temos uma fonte de tensão entre dois nós. Isso aí é um problema, tá? Por que é um problema? Porque quando a gente está fazendo métodos nós, a gente soma as correntes que estão chegando nos nós. Então, aqui, ó, nós colocaríamos, ó, por exemplo, aqui no resistor 1, teria aqui o resistor 1, deixa eu até apagar aqui. Nós teríamos aqui o resistor 1, então teria a corrente IR1 entrando nesse nó, corrente IR3 saindo do nó. Nesse outro nó, nós teríamos o IR2 saindo, IR4 para baixo. Tá? Só que nesse nó, pessoal, nós precisamos somar todas as correntes. Então, teria que ser a corrente do resistor 1, do 3, e também a corrente do que vai para a fonte, tá? Para a fonte de tensão. Só que a gente não sabe. A gente não sabe o valor da corrente da fonte de tensão sem resolver o circuito, tá? Então, não tem uma equação. Se eu tenho só uma fonte, né? Qual que é a corrente da fonte de tensão? Não sei, depende do resto do circuito. Então, essa corrente ali, que é a IFV, né? I da fonte de tensão, né? A gente não sabe, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Como contabilizar a corrente na fonte de tensão? Tá? Até aqui usamos a lei de Ohm, né? Para calcular a corrente nos ramos, mas agora não há resistência no ramo, ok? Então, sempre que a gente precisa calcular, por exemplo, IR4, é V3 menos 0 sobre R4. A corrente do IR2 é V3 menos 20 sobre R2. Então, sempre tem uma resistência no meio, ok? Se tivesse uma resistência aqui, ó, daí também não seria um problema, porque daí nós calcularíamos a tensão aqui, ó, sei lá, essa tensão Vx, que é tipo V2 menos Vf, por exemplo, menos o V3 dividido pela resistência. Então, estaria pronto. Tá? Só que não tem nenhuma resistência entre o V2 e o V3. Tá? Então, o que nós temos que fazer? A gente vai fazer agora um supernó. Tá? Então, quando que a gente usa supernó? Quando existe uma fonte de tensão pura, única, entre dois nós. Tá? E o que é o supernó? Supernó a gente pega e considera, que é o símbolo do Superman ali para lembrar, né? Que o supernó a gente pega o nó que está antes e depois da fonte de tensão e transforma tudo isso que está dentro dessa parte achurada, que é essa parte azul aqui, ela é um nó único, tá? Um super nó. Tá? Lembra que lá, quando a gente viu lei de Kirchhoff das correntes,
a gente poderia contabilizar correntes entrando e saindo de um nó ou corrente entrando e saindo de uma região. Nós vimos lá no início da lei de Kirchhoff. Então, aqui é o caso, né? Aqui nós temos uma região, tá? Então, ó, toda corrente que está entrando e saindo, toda corrente que entra na região tem que sair da região, ok? Então, aqui nós temos, ó, a corrente IR1 entrando nessa região aqui grande, e a corrente IR3, ó, está saindo da região, IR2 saindo e IR4 saindo. Tá? Então, agora tudo isso ali virou um supernó. Beleza? Então, ó, um supernó é uma região composta pela fonte de tensão e dois nós aos quais a fonte está conectada. Tá? Então, assim aplica-se a lei de Kirchhoff das correntes neste supernó. Né? Tá? Beleza? Então, nós temos esse supernó V2 e V3, né? Eu chamei de supernó V2 e V3. Tá? Então, aqui, ó, como é que a gente contabiliza a corrente nesse supernó? Nós temos a corrente IR1 que está entrando nesse supernó, a corrente IR2 está saindo, a 3 e a 4. Tá? Então, a gente soma todas as correntes na região. Ok? Só que, então, daqui vai sair uma equação. Tá? Uma equação. Só que nós estamos utilizando o método dos nós. E no método dos nós, nós tentamos, no lei dos nós tentamos resolver as tensões dos nós, que é o V2 e o V3. Tá? Então, nós precisamos de duas equações, porque são duas incógnitas, V2 e V3. Então, aqui saiu a primeira equação. Tá? De onde sai a segunda equação? A segunda equação, pessoal, tá? Então, a outra equação pode ser obtida relacionando a tensão da fonte, tá? Dessa fonte aqui, né? Que é a fonte que a gente, quando a gente fez o supernó, a gente ignorou ela, né? A gente colocou tudo ela dentro do nó, tem que contabilizar ela de alguma forma. Então, a outra equação pode ser obtida relacionando a tensão da fonte com a tensão dos nós, em que ela está conectada, tá? Então, se a gente olhar, antes a gente olhou que estava fora da região, né? Então, fora da região, nós temos corrente entrando e saindo dessa região. Agora eu vou olhar só dentro da região, ó. Tá? Só dentro da região. Então, dentro da região, ó, no positivo da fonte de tensão, nós temos o V2. E no negativo, nós temos V3. Tá? Isso que está dito ali. Então, o que significa isso aqui? Ó? Significa que no terminal positivo, tá? No terminal positivo, nós temos a tensão V2. Tá? Mas lembrando, né, pessoal, quando a gente diz assim, ó, V2, é sempre V2 em relação a alguma coisa. Então, significa que, digamos, no V2 tem 50 volts, tá? 50 volts. Mas 50 volts em relação a quem? Sempre em relação ao nosso terra aqui, ó. Esse símbolozinho de terra que tem que estar em algum lugar, ok? E daí, no V3, a gente poderia ter outra tensão, por exemplo, aqui 30 volts, tá? Então, no V2 tem 50, no V3 tem 30, tá? E o que significa uma fonte de tensão VF, tá? Uma fonte de tensão significa que entre os terminais tem essa tensão, ok? Entre os dois terminais existe essa tensão, tá? Então, se num terminal tem 50 e no outro tem 30, tá? Então, significa que a diferença entre eles é 20 volts, que é exatamente o valor da fonte de tensão. Tá? Então, essa fonte de tensão aqui, ela teria, então, 20 volts, tá? Então, o que acontece na prática é o contrário, né? A gente dá o valor da fonte de tensão e o V2 e o V3 nós queremos calcular, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma diferença de tensão. Como é que a gente faz, então? Quando a gente tem essa fonte de tensão aqui, ó, pessoal, é como se nós tivéssemos nesse ponto aqui, ó, é o V2, né? E nesse ponto aqui é o V3, né? Acho que eu tinha colocado aqui o V2 e aqui o V3, né? Isso é a mesma coisa do que eu ter uma fonte de tensão em relação ao terra, tá? Que é o meu 0 volt, tá? Então, é sempre assim, pessoal. Se nós temos aqui, ó, por exemplo, se aqui tem 20 volts, ou aqui tem 100 volts, ó, isso é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa do que eu ter uma fonte de 100 volts para o terra, tá? Não importa o que tem para cá no circuito, tá? Para a esquerda, é 100 volts. E aqui também, ó, não importa o que tem para cá, para esse lado aqui, não importa. Portanto, que aqui tem 20 volts, então é como se eu tivesse uma fonte de 20. Ok?
Então, se aqui tem V2, é como se tivesse uma fonte V2. E se aqui é V3, é como se tivesse uma fonte V3. Então, eu faço uma malha aqui dentro, tá? Faço uma malha ali dentro. Então, esse circuito aqui é um circuito fictício, tá? Que eu criei para analisar o circuito. Daí eu faço uma malha ali dentro, só somar as tensões, né? Não preciso... Não é uma malha, né? Que eu tenho que resolver ela, né? Na verdade, é só para somar as tensões, tá? Então, eu vou caminhar aqui dentro, ó, vai ficar menos V2, mais VF, mais V3. Tá? E daí eu isolo quem? Eu isolo o V2 e o V3, né? Que eles são da nossa equação, né? Tá? Significa o quê? Que V3 menos V2 é menos VF, né? Ou, tanto faz, né? Eu posso multiplicar por menos 1, né? No final das contas, né? Isso é a mesma coisa também do que se eu olhar aqui, ó. Aqui tem V2 e aqui tem V3. Então, a diferença deles é VF. Tá? Sempre o terminal positivo primeiro, né? Então, é V2 menos V3. Isso aqui é igual a VF. Tá? Que é a mesma equação que essa aqui, só que aqui ficou invertido, né? Tá? Ok? É a diferença, né? Sempre que eu tenho duas tensões, a diferença delas é, como no caso é uma fonte de tensão, né? A fonte de tensão, o que é o valor da fonte de tensão? É que entre os terminais existe aquela tensão. Tá? Então, se aqui é V2, aqui é V3, é V2 menos V3 é o VF. Tá? Então, dá para fazer assim, é só olhando para o circuito ou fazendo uma malha. Tá? Que dá na mesma. Tá? Esses dois caras aqui são equivalentes, as duas análises. Tá? Então, quando tiver uma fonte de tensão, nós vamos olhar primeiro fora dessa região. Quando tiver uma fonte de tensão entre dois nós, nós vamos olhar fora da região e depois dentro da região. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Tá. Então vamos fazer um exemplo aí que fica mais fácil. Tá? No primeiro caso, nós vamos fazer um caso com apenas um supernó. Tá? Um único supernó. Tá? Então vai ser esse exemplo aqui. Ó, tá? Então aqui nós temos uma fonte de tensão pro terra. Tá? Aqui nós temos uma fonte de corrente e aqui nós temos uma fonte de tensão. Tá? Eu vou trocar de software, vou lá para o Sketchbook, que daí fica mais fácil de... Vamos fazer este exemplo aí, tá? Janela. Tá. Ok, estão vendo aqui? Beleza. Tá, então vamos lá, pessoal. Como é que a gente resolve esse circuito? Tá? Então, o objetivo é sempre o mesmo, né? Pegar e encontrar a tensão, corrente, potência em todos os elementos. Tá? Então, a pergunta para vocês, nós queremos utilizar o método dos nós. Tá? Então, a primeira e grande pergunta é a seguinte: quantos nós com tensões a serem determinadas existem nesse circuito aí? Eu quero interação, tá, pessoal? Não quero que nem a última aula que vocês fiquem quietos lá e não falem nada. Quero que vocês respondam. Isso aqui vai cair na prova. Você tem que falar. Um. Um? Por que tu acha que é um só? Fazer de novo a pergunta. Quantos nós com tensões a serem determinadas existem nesse circuito aí? Dois. Entre o Dois. terra e o positivo do 20, e o terra e o negativo do 20, que tem a fonte de corrente. Pode ser. Lembrando o seguinte, ó, pessoal. Onde tem o terra, aqui ó, é por definição 0 volt. E tudo que está conectado a ele está em 0 volt. Então, não é uma tensão a ser determinada. Esse nó aqui ó, faz parte desse nó aqui. Tá? São nós gêmeos aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui não é um nó. Não é o nó com tensão a ser determinada. Tá? Então, sobrou quantos agora, excluindo esses de baixo aqui? Dois, né? Dois. Então, esse nó aqui, ó, e esse nó aqui, ó. Tá? Então, esses são dois nós aí que devem ser determinados. Então, vamos dar nome para eles, né? Esse cara aqui vai ser o nó V1 e esse nó aqui, o nó V2. Beleza? Ok. Então, quais são os passos? Tá? Quais são os passos que a gente precisa agora para resolver esse circuito aí? O que é o próximo passo?
que é o próximo passo aí, depois da gente pegar e determinar as tensões. Eu mandei para vocês o PDF, pessoal, tá no Moodle também da aula, tá? Se vocês quiserem olhar lá também. A gente acabou de ver o conteúdo ali, né? Daí acaba que fica... vocês não viram ele com mais profundidade, mas tá lá no... E é bem semelhante da última aula, no final das contas, né? O que eu tenho que fazer, lembrando, o que é o método ainda, né? O método é encontrar as tensões nos nós. Então, nós temos que somar as correntes daqueles nós, tá? Então, primeiro, a gente precisa colocar as correntes, tá? Então, ó, na chegada dos nós, nós temos as correntes aí que a gente precisa marcar, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui no resistor 1, vou colocar essa corrente para cá, ó. IR1, essa aqui eu vou colocar para baixo, tá? IR2, ok? Essa aqui já é uma fonte de corrente, então aqui já tem 2 amperes, né? Pronto. Fonte de corrente é bom para análise por nós justamente por isso, porque daí já está prontinho ali, tá? Só somar a corrente, tá? E aqui o resistor 3. Então temos que colocar uma corrente nele. Aqui, pessoal, só para ilustrar, eu coloquei no slide também o R3 para cima, tá? Para que eu fiz isso? Eu fiz para mostrar que dá para fazer, tá? Então esse cara aqui está invertido de propósito na aula, tá? Coloquei para cima por quê? Para mostrar, fazendo um jeito diferente, só para mostrar para vocês que pode ser. Normal, usem no dia a dia tudo para baixo, tá? Mas se vocês quiserem fazer para cima, dá para fazer também. Tá? Porque essa corrente, pessoal, é vocês que escolhem. Ela é arbitrária, tá? Então, colocado as correntes, tem que marcar as polaridades, tá? Tem que marcar as polaridades, assim. De acordo com a corrente que você escolher. Então, essa aqui vai ficar invertida, ó. Tá? Vai ficar para cima. Mas não tem problema. Tá? Não tem problema. Ok? Beleza. Então, quando vocês fizerem isso, já foi já uma boa parcela, uma parte bem importante aí da resolução do exercício, tá? Então, colocar as correntes e as polaridades é uma das partes mais importantes, tá? Depois, tá, nós temos aqui, ó, nesses nós, ó, aparece uma fonte de tensão. Então, essa corrente aqui, ó, tá, que estaria, digamos, saindo desse nó e entrando no outro, que é aí fonte de 20 volts aqui, ó, por exemplo, dei um nome para ela. O que acontece? Nós não sabemos o valor dessa corrente. Por quê? Porque não tem resistência entre os nós, né? E nós sempre calculamos a corrente a partir de uma resistência. Então a gente não sabe. Então esse cara aqui é um problema, tá? Ele é uma incógnita a mais. Além do V1 e do V2, nós temos mais essa incógnita. Então, para resolver isso, nós temos que usar um supernó, quando existe uma fonte de tensão entre os nós, tá? Ok? Então, como que a gente faz o supernó? Então, a gente olha a fonte, tá? A gente pega o nó antes e o nó depois. Tá? O nó ligado no positivo e o nó ligado no negativo. Tá? Então, isso aí para nós vai ser o nosso supernó. Tá? Ok? Então, esse aí é o nó V1, V2. V1, V2. Tá? Ok? Só para dar um nome para ele, né? Nó V1, V2. Tá? Então, vamos pegar e contabilizar esta corrente. Tá? Então, ó, V1 barra V2. Não é dividido, tá, pessoal? É só o nome, V1, V2. Então, vamos lá. Como é que eu contabilizo as correntes desse 9,1 V2? Tá? É sempre a mesma coisa. É somatória das correntes entrando igual ao somatório das correntes que estão saindo. Tá? Às vezes eu escrevo saindo, entrando, não. Isso é só, depende de cada um. Tá? E aí? Quais correntes estão entrando e quais correntes estão saindo do supernova 1V2? Essa é a pergunta de vocês que eu faço. Professor. Oi. Um colega que reclamou no grupo que ele disse que entra na chamada e logo depois o Meet já tira ele. Ué? O Luiz, o Mundip. Luiz.
Disse para ele tentar entrar de novo. Deu um barulhinho aqui, de um plim, eu fui olhar e não tinha nada, não tinha pedido. Disse para ele tentar de novo, hein? Mandei pra ele aqui. Podem ir tentando fazer o exercício ali, pessoal, vocês. Tá? Enquanto eu espero o colega entrar. Gabriel Corrêa saiu da reunião. Alguém saiu da reunião. Como é que é o nome dele? Tá tentando entrar? O Mundip, Mundi. que é o Luiz. Luiz. Ué. Não tá aparecendo aqui. Ele não mandou nada, que também mandei mensagem pra ele, mas não mandou nada. Eu vi ele na aula sempre, as outras vezes. Eu acho que ele participou. Sim, participa. Tá, não dá para ficar esperando o homem para sempre. Ele vai ter que tentar entrar de novo. Pode ser a internet dele, provavelmente. Tá. Eu acho que dependendo da internet, se estiver oscilando demais, o Meet te tira. Pois é. Tá, mas ele teria que tentar entrar primeiro. Se ele não tá respondendo é porque a internet dele caiu, provavelmente ele não tá conseguindo. Tá, vamos seguir, pessoal. Tá? Então vamos lá. Quais correntes estão entrando, tá, e saindo do supernove? Quem que está entrando? Quais correntes nós temos? IR1, 2, 3 e a de 2 amperes. Quem que está entrando? Vocês. R1 tá entrando. IR1 está entrando, perfeito. Quem mais? IR1 foi. Qual outra? O 2 ampere tá entrando também o R3. Isso, 2 amperes. E o IR3 que eu coloquei para cima, tá? Porque vocês escolhem. Tá? Vocês escolhem como que vocês querem. Ok. E qual outra que está saindo aí? O IR2, né? Beleza? Então, essas aí são as correntes. Então, tem corrente IR1, IR2 e IR3. Podemos até escrever elas aqui em cima, né? IR1, IR2 e IR3. Ok? Então, vamos lá. Corrente do IR1. Eu quero que um de vocês me diz aí como é que eu escrevo a equação aqui do IR1. Lembrando, é sempre a diferença de tensão no positivo menos a do negativo dividido pela resistência. Então, eu quero que 3 pessoas diferentes, cada uma delas me fale o IR1, depois outra pessoa o IR2, depois outro IR3. Quem vai ser o primeiro aí? Consegue responder a pergunta, professor? Perdi ali a parte. Quero as 3 correntes, IR1, IR2 e IR3. A equação dela em função da tensão do circuito. Tá? Cada um vai falar uma aí. 3 pessoas. Tu, já que tu falou, tu vai ser o primeiro. Bender. Thiago Bender. Peraí, professor, deixa eu pensar. De onde é que tu é, Thiago? Sou de Formigueiro, Formigueiro. mas natural de Restinga. Tá. Tem um tio meu que é Bender também, mas ele é lá do noroeste do estado. Né?
Ah, não. Não é teu parente. Vamos lá. IR1 é contigo. Ó, o Lucas saiu da reunião porque ele não quer falar. O Vitor é mais capacitado para responder essa pergunta para o senhor, professor. Tá. Ou passar mais. É 50 menos V1 dividido por 10. Isso. Thiago, tu vai responder o IR3 aí, já vai pensando então. Tá? Não, tu só saiu da ordem. Tá? Então é 50 menos V1 sobre 10. Beleza? Essa aí é a corrente do IR1. Vamos para o IR2, que está aqui, ó, bem no meio ali. Tá? Quem é que vai ser o que vai falar antes do Thiago? Hein? Quem nunca fala, hein? Ó, o Deep entrou aí, apareceu. Quem é que vai falar? Eu vou ter Fica V1 menos 0, professor. Isso. Então é Sobre V1. 15. Isso aí. V1 menos 0 sobre 15. Fechou. Isso aí. E agora tu, Thiago, IR3 aí. O homem não quer falar, tio. Não, peraí que eu tô tentando pensar, professor. Peraí. Caiu com a mais difícil, caiu pra ti, né? Então, tu entendeu como é que eu calculo? É sempre a tensão que está no terminal positivo. Tá, vamos lá. Qual que é a tensão que está aqui, ó, no terminal positivo do R3 aqui? Qual a tensão nesse ponto em relação ao terra? Fica 0, né? Zero, perfeito. Então é zero. E agora no terminal negativo, qual que é a tensão no terminal negativo? Ah, agora eu te entendi, professor. Ah, Deu V2, né? V2. V2. Dividido por quanto? Aí vai ficar daí por 5. Por 5. Isso aí. Tá? Então vocês viram aqui, como eu coloquei ó, a corrente aqui ó, invertida, ó, que nem no IR2 eu botei para baixo. Então vai ficar V1 menos 0. Tá? Como eu coloquei o IR3 para cima, vai ficar 0 menos V2. Ok? Então vai ficar um negativo aqui, né? Então o resultado disso é V2 negativo sobre 5. Tá? E a de cima vai ficar V1 sobre 15. Tá? Então ela vai ficar com um sinal negativo. Ok? Só que ficou um sinal negativo, só que daí, na hora de entrar na equação aqui, ó, o IR13 ele vai ficar como entrando no supernó. Então ele fica do lado esquerdo. Se a corrente tivesse sido colocada para baixo, o sinal ia ser positivo e ele teria aparecido aqui, ó, no IR3 do lado direito. Então, tanto faz. Tá? Tanto faz o sentido da corrente. Porque se vocês colocarem invertido ali, ela vai aparecer invertido na equação. E daí não muda nada. Uma coisa cancela a outra. Tá? Então, tanto faz se vocês usarem a corrente para cima ou para baixo. Tá? Então, vamos substituir ali essas correntes ali. Então, a gente faz essas equações aqui, que são as equações auxiliares, e daí a gente coloca na equação principal aqui. Então, aqui vai ficar 50 menos V1 sobre 10, mais o 2 amperes, que está ali, mais o IR3, né, que vai ficar menos 2 sobre 5. Tá? E o IR2 é V1 sobre 15. Tá? Então aqui está a primeira equação, depois a gente tira o mínimo dela ali. Tá? Então essa é a primeira equação. E a pergunta é, de onde sai a segunda equação? Tá? Lembrando que nós precisamos, V1 e V2, nós precisamos da segunda equação. Tá? A equação que relaciona... tem que aparecer em algum lugar a segunda equação. De onde é que vai sair essa segunda equação? Hein? Então, lembrando, nós vimos há pouco tempo, né? Essa segunda equação, pessoal, ela, na verdade, assim, o que aconteceu? Na primeira equação, nós analisamos tudo que está fora, né? Tudo que está fora do supernó. Então, agora nós temos que contabilizar o que está dentro do supernó, tá? Porque na primeira equação não entrou o 20 volts aqui. Então, nós ignoramos esse 22, esse 20 volts na primeira equação.
Então, vamos olhar agora o que está dentro do nó. Tá? Vamos olhar o que está dentro do nó. Eu vou desenhar o que está dentro do nó aqui. Ó. Nós temos aqui uma fonte de 20, assim, né? Fonte na horizontal. E nós temos que nesse ponto aqui nós temos V1. E aqui nós temos V2. Tá? Beleza? Então, se vocês olharem, pessoal, ficou ruim minha circunferência aqui. Se vocês olharem, nós temos então dois nós, tá? Nó V1 e nó V2, e entre eles tem uma fonte de 20, tá? Então, como é que nós calculávamos a corrente de um resistor? É sempre a diferença de tensão dele, tá, sobre uma resistência. Só que aqui não tem resistência, tá? Só que, quando nós dizemos assim, no resistor tem 20 volts, quer dizer que a tensão do positivo menos a do negativo dá 20. Então, aqui é a mesma coisa, ó. A diferença de tensão em cima da fonte é 20 volts. Então, nós vamos pegar a tensão positiva. Quanto que é a tensão positiva? V1 menos V2. É a tensão mais positiva menos a mais negativa, que é o V2. Como é que eu sei que é mais negativo o V2? Porque ela está no terminal negativo. Tá? Então, e o terminal positivo está no V1. Então, a diferença é sempre a do mais positivo menos a do mais negativo. Tá? Então, essa diferença é quanto? 20 volts. Tá? Então, essa é a segunda equação. Vocês estão vendo que a equação do supernó, pessoal, dentro do supernó, fica uma equação bem simples. Tá? Fica bem fácil de trabalhar com ela. Ok? Então, essa é a forma que a gente faz para encontrar a segunda equação. A outra forma, pessoal, tá, que também é equivalente, que é um pouquinho mais chato de fazer, eu prefiro que vocês façam essa primeira aqui, é considerar que, como a gente tem aqui V1 nesse nó e V2 nesse nó, e aqui é 20 volts, o que significa ter 20 volts em um nó? Significa que entre esse ponto e o terra é como se fosse uma fonte de tensão que vale V1. Tá? E aqui é como se fosse uma fonte pro terra que vale V2. Então, eu faço uma malha aqui dentro, somo as tensões. Tá? Então, saio desse ponto aqui. Ó. Aqui tá ligado esses dois terras, né? Sim. Ok. Assim. Tá? Então, se eu somar as tensões aqui dentro, ó, vou sair desse ponto, vou caminhar para cima, ó, vou chegar num menos V1. Tá? Vou caminhar, chegar lá em cima, mais 20, tá? E vou descer aqui num positivo, mais V2, igual a 0, tá? Então, aqui eu posso pegar, multiplicar tudo por menos 1, eu vou tentar deixar igual da outra, né? Vezes menos 1 aqui, só para trocar o sinal de todo mundo, né? Então, isso aqui vai ficar V1 menos V2, tá? Esse cara vai ficar menos 20, igual a 0, depois o 20 passa para o outro lado. V1 menos V2, igual a 20. Tá? Então, essas equações aqui, elas são iguais, tá, pessoal? Tá? Tanto faz como vocês fazerem. Essa primeira aqui é mais rápida, né? Mais simples de fazer. Tá? Eu confesso que às vezes o cara fica na dúvida, né? Porque essa análise aqui é bem mais tranquila de fazer, a gente pode ficar na dúvida. Será que eu fiz certo? Então, pega e faz uma malhazinha aqui. Tá? Só que daí tem que colocar essas duas fontes fictícias aqui, né? Essas fontes aqui não existem, tá, pessoal? Não é que tem uma fonte de valor V1. É como se fosse uma fonte V1. Tá? Ok? Vou colocar um asterisco aqui, ó. Fonte fictícia. Tá? Tá? Beleza? As fontes V1 e V2 não existem. Tá? Eu inventei elas ali só para mostrar que é como se fosse. Tá? Ok, então temos a segunda equação aqui. Ó, tá? Então, agora vocês podem pegar e a gente pode pegar e simplificar essa outra equação aqui. Tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos tirar o mínimo dos dois lados da equação. Tá? Tirar o mínimo dos dois lados. Então, quanto que é o mínimo de 10, 5 e 15? Mínimo de 10, 5 e 15. Isso é com vocês. Não precisa fazer essa de cabeça, né? Ninguém? 30? Pô, assim, ó, 30, se vocês fizerem, vai dar certo.
tá? Se vocês não tiverem um valor melhor, pode usar o 30, tá? Não tem problema. Mas a definição é o mínimo múltiplo. Então, o mínimo quer dizer o menor. Então, tem um múltiplo que é menor que 30, que também é múltiplo. Não, tá certo. Acho que nesse caso é... Desculpa, colega. Tu tá certo. É exatamente 30. 30. Eu achei que tinha um mínimo menor. Não, é 30 mesmo. Tá? Perfeito. Eu achei que dava por 15, mas o zero ali quebrou a soma. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Desculpa, colega. Então, é 30, porque é múltiplo de todo mundo. Tá? Então, 30 dividido por 10 aqui ó, vai dar 3, né? Então, vai dar 3 vezes o que está em cima. Então, vai dar 3 vezes 50 menos 3 vezes V1. 30 dividido por 1 aqui, né? Dá 30 vezes 2, que dá 60. E 30 dividido por 5 dá 6, né? Menos 6 V2. 30 por 15 dá 2, que dá 2 V1. Beleza? Aí corta esses dois números aqui. Tá? Então, aqui nós temos V1 desse lado e V1 desse lado aqui. Então, nós temos que juntar eles. V2 tem somente esse aqui. Ó. Tá? E aqui temos 60 que a gente pode juntar com esse 150 aqui. Então, vai dar 3 vezes 50, vai dar 150 mais 60. Tá? Que vai dar 210, né? Então, eu vou colocar desse lado mesmo aqui. Ou dá para passar para o outro lado também, né? Vai dar 210, vai passar para o outro lado, vai ficar menos 210. Tá? Tô fazendo meio direto, tá, pessoal? Depois vocês têm que acompanhar. Ok? Aqui nós temos o menos 3V1 e aqui tem 2V1, que vai passar para o outro lado, vai ficar menos, né? Vai ficar menos 2 com menos 3, que dá menos 5. V1. E aqui menos 6 V2. Beleza? Ok? Aqui, se vocês quiserem, né, ficou tudo negativo, né? Se vocês quiserem multiplicar por menos 1 aqui, deixar os números positivos, tanto faz. Tá? Mais 6V2 igual a 210. Não há necessidade, mas se quiserem, podem deixar todo mundo positivo. Tá? Ok? Então agora, pessoal, como são duas equações só, a gente pode simplesmente pegar uma aqui, ó. Eu vou pegar essa segunda equação e vou só isolar um valor aqui e jogar na outra. Tá? Então, podemos isolar o V1 aqui. Então, vai ficar, o V2 vai para o outro lado, fica V2 mais 20. Ok? V2 mais 20. E daí pega isso aqui ó, e joga ali dentro. Tá? Vai ficar 5 vezes, no lugar do V1 vai ficar V2 mais 20. Mais 6 vezes V2 igual a 210. Tá? Beleza? Isso não zero. Ok? Então aqui multiplica, vai dar aqui, né? Vai dar 5V2. Aqui vai dar 5 vezes 20, vai dar 100. Mais 6V2 igual a 210. Tá? 5V2 com 6V2 dá 11V2. E passa para o outro lado, esse cara vai dar menos... Menos não, mais, né? 100 vai dar 110, né? Olha que coincidência esses números, né? V2 vai dar, então, 110 dividido por 11, né? Então, V2 vai dar 10, né? Que bonito quando dá número redondo, assim, né? Tô deixando vocês mal acostumados, pessoal. Não era pra começar a botar uns números quebrados. Beleza? Então, V2 é o 10 volts. Agora é só pegar e calcular o V1 aqui, né? Pega esse número aqui e joga lá em cima. Tá? Então, o V1 vai ser 10 mais 20 volts. Então, o V1 vai dar 30 volts. Tá? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é o V1 e o V2. Então, o que nós temos que fazer agora, pessoal? Depois que a gente, no momento que a gente pegar e terminar de calcular o V1 e o V2, o que vocês têm que fazer? Conferir, tá? Conferir os resultados. Tá?
Não sigam daqui para frente, pessoal, sem conferir os resultados. Tá? Então, vocês vão pegar o resultado dessa equação aí, ó, tá? E vocês vão substituir nas equações. Então, vocês vão pegar isso aqui, ó, vão substituir aqui, ó, tá? Nessa equação aqui. Tá? Não sigam adiante sem conferir. Então, vou abrir a calculadora aqui. Acho que vocês não estão vendo a calculadora, mas vamos lá igual. Então, ali vai dar 50 menos o V1, que é 30. Fecha parênteses, dividido por 10. Mais 2 menos o V2, que é 10 dividido por 5. Tá? E do outro lado tem V1 dividido por 15. Eu vou passar para a esquerda, vai ficar negativo. Tá? Porque daí o resultado tem que dar zero. Então, menos 30 dividido por 15. Tá? Então, zerou a equação. Tá? E a outra equação é essa segunda aqui, né? Que é bem tranquila, né? Então, aqui a gente já acabou de fazer, né? Então, se eu pegar o V2 é 10 mais 20, dá os 30 aqui. Então, uma equação bem simples, até não precisa conferir. Tá? Então, quer dizer que esses dois resultados aqui, pessoal, estão corretos. Tá? Estão corretos. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Tá? Então, depois que a gente calculou o V1 e o V2, a gente vai pegar e calcular agora as correntes. Tá? Então, a gente vai substituir aqui no lugar das correntes. Então, aqui nós vamos calcular a corrente do IR1, é 50 menos o V1, que é 30, sobre 10. Então, vai dar 20. 20 sobre 10 vai dar 2 amperes. Tá? IR2, então aqui é 30 sobre 15, que vai dar 2 amperes também. Tá? E o IR3 é menos o V2, o V2 é 10, né? 10 sobre 5, que vai dar menos 2 também. Ok? Então, esses aí são os valores das correntes. Tá? Daí, depois podemos calcular as tensões, já que está aqui do lado, né? Já vamos calcular VR1, VR2, VR3. Então, aqui é R1 vezes IR1, R2 vezes IR3, IR2, 3 vezes IR3. É isso aí. Então, IR1 é 10, né? Vezes o IR1, que é 2 aqui. Então, vai dar 20 volts. Aqui o IR2 é 15. O R2. 15 vezes 2, que dá 30. O R3 é 5 vezes a corrente que deu negativo, né? Menos 2. Então, a tensão no R3, com a polaridade que a gente assumiu, ela vale menos 10. Tá? Não tem problema. Deixa o sinal de negativo ali. Quer dizer que está invertido, que na verdade a corrente está descendo e não subindo. Tá? Mas não tem problema. Ok? E depois, né, aqui a nossa potência, né, que é o PR1, PR2 e o PR3. Ok? Então, no resistor 1, podemos fazer com as tensões, né, que já estão aqui do lado, né, vezes IR1, VR2 vezes IR2, e o VR3 vezes IR3. Aqui é só multiplicar os números, né? Então, 2 vezes 20 aqui, né? Ou 20 vezes 2, né? 40 watts. Na segunda aqui, 30 vezes 2, que dá 60 watts. E no R3 é menos 10 vezes menos 2, que dá mais 20. Tá? 20 watts. Tá? Lembrando, potência no resistor sempre dá positivo. Tá? Se vocês encontrarem um resistor com potência negativa, vocês vão ganhar um Nobel aí, porque ninguém descobriu ainda. Tá? Não existe. Por enquanto, não existe. Tá? Beleza? O que falta agora, pessoal? Falta pegar e calcular a potência nas fontes. Potência nas fontes. Tá? Então, vamos lá. Potência na fonte de 50 volts. Tá? Então, na fonte, eu vou desenhar aqui a fonte.
Então, na fonte de 50 volts, nós temos aqui 50 volts. E nós temos, ó, se vocês olharam lá para o circuito, ó, nós temos a corrente IR1 saindo da fonte. Tá? Então, vocês já podem usar a própria corrente IR1 aqui. Tá? Não vou desenhar aquela setinha lá. Assim. Tá? Então, nessa fonte, pessoal, nós temos uma corrente que está saindo ó, do positivo e o valor dela é IR1. Então, a gente pode usar essa própria corrente aí para calcular. A potência na fonte de 50 volts, ela é 50 vezes IR1. Tá? Então, IR1 é 2 amperes, né? 50 vezes 2, então tem 100 watts. Tá? 100 watts na fonte de 50. Okay. A outra fonte, pessoal, tá? Eu vou fazer a fonte aqui, ó, a fonte de 2 amperes primeiro. Ó. Tá? Nós temos aqui uma fonte de 2 amperes subindo aqui. E nesse ponto aqui é terra, né? Aqui embaixo também é terra. E nesse ponto aqui, ó, pessoal, nós temos V2. Tá? Então, V2, pessoal, é uma tensão positiva. Tem V2 em relação ao terra. Tá? Então, na verdade, se o V2 está aqui, pessoal, é uma tensão assim, ó. Tá? Uma tensão positiva. Então, a corrente está saindo do positivo. Ó, ela está saindo do positivo. Logo, essa tensão aqui, essa potência tem que dar positiva, se o V2 for positivo. Tá? A potência na fonte de 2 amperes é 2 amperes vezes essa tensão ali, V2. Tá? Daí temos que olhar quanto que é o V2. O V2 é 10 volts, né? Então, é 2 vezes 10, que dá 20 watts. Ok? Então, esta é a potência nessa fonte aí. Tranquilo, pessoal? Estão seguindo? Vocês estão mais quietos que o normal ultimamente. Alguém dá um sinal de vida aí, diz um oi aí, só para ver se vocês estão acordados. Por enquanto tá tranquilo. Enquanto tá tranquilo. Aí. Mais alguém tá acordado, tá acompanhando? Sim. Eu tô tentando acompanhar a linha de raciocínio aqui, por isso que eu não tô participando, professor. Tá, tranquilo. É que às vezes dá um silêncio, eu me sinto meio sozinho aqui, pessoal. Tá? Então é bom vocês falarem de vez em quando. Tá, pessoal? Então agora, fonte de 20 volts. Tá? Fonte de 20 volts. Vou desenhar ela aqui embaixo. Então aqui tem a fonte de 20. Tá? 20 volts. Então a pergunta é, para calcular a potência, eu preciso saber duas coisas, tensão e corrente. Então a tensão eu tenho, preciso saber qual que é a corrente e se está entrando ou saindo. Ok? Que é o problema lá do início, né, pessoal? Se vocês olharem lá no início, ó, aqui, ó, nós precisávamos saber qual que era o valor da corrente na fonte de 20 volts. Nós não sabíamos. Então, o que vocês podem fazer agora? Vocês podem pegar e olhar um dos nós, ou antes ou depois, e calcular a corrente que sobra para a fonte de 20. Então, ó, se vocês olharem aqui, eu vou dar um zoom aqui embaixo. Ó. Então, aqui ó, nós tínhamos a corrente IR1 chegando e a corrente IR2 descendo. Aqui era IR2 e aqui era... Eu vou apagar esse. Opa. E aqui ó, nós temos a corrente do IR1 chegando aqui. Tá? Então, IR1 entrando e IR2 saindo. Então, quanto de corrente vem para cá? Que é a corrente na fonte de 20 volts. Então, vocês vão fazer o somatório das correntes nesse nó ali. Tá? Nesse nó. Então, é somatório das correntes entrando igual somatório das correntes saindo. Saindo. Tá? Entrando é mais comprido, eu vou abreviar só para um E aqui. Tá? Então, ó, nesse nó, pessoal, nós temos a corrente IR1 entrando. Tá? IR1. E nós temos IR2 saindo. E temos o mais a corrente da fonte de 20 volts saindo. Tá? Então, vamos ver os valores aí, né?
Vamos ver os valores. IR1 é 2 e o IR2 é 2 também. Tá? Então, aqui é 2, aqui é 2, e aqui é o que nós queremos saber. Então, esse 2 vai passar para o outro lado, pessoal, vai dar 2 menos 2, que vai dar 0. Uma corrente na fonte de 20 volts, ela é 2 menos 2, que dá 0 amperes. Tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, está vindo 2 amperes. E aqui está vindo 2 amperes. Se vocês não querem fazer aqui o somatório das correntes, coloquem os valores aqui, ó, e daí olhem. Tá? Porque às vezes de cabeça aqui é fácil de fazer. Ó. Tá chegando 2 e desceu 2 para cá, tem que ir 0 de corrente para cá. Tá? Tem que ir 0 de corrente para cá. Ok? Pode zerar uma corrente ali no meio? Pode. Pode zerar, não tem problema. Tá? Então, aqui, ó, como é que eu calculo a potência agora? Potência na fonte de 20 volts. Então, é a tensão, né, 20, vezes a corrente na fonte de 20 volts. Tá? Que é 20 vezes 0, igual a 0 watt. Tá? Beleza? Então, zerou a potência nessa fonte. Tá? Pode zerar, não tem problema. Ok? Então, o que faltou agora? Faltou só a gente conferir, né, as potências. Né? Porque a tensão a gente já conferiu, né? A gente já viu que o somatório fecha, né? Agora, faltou para nós pegar e verificar se o somatório também fecha. Tá? Não sei se fecha. Opa. Tá, então, o somatório da potência nas fontes tem que ser igual ao somatório da potência nos resistores. Tá? Então, nas fontes, nós temos o quê? Nós temos 100, 20 e 0. Tá? Vou colocar aqui, né, potência. Vamos escrever mais de perto. Potência na fonte de 20. Pessoal, eu tenho uma raiva dessa caneta quando ela começa a fazer isso. Como é que é o nome? Fonte 50, né? Mais potência na fonte de 20, mais a potência na fonte de 2 amperes. E aqui a potência no R1, mais a potência no R2, mais a potência no R3. Tá? Então, na fonte de 50, pessoal, nós temos 100 mais 0 aqui, né? Mais 20. Tá? Então, isso aqui vai dar 120 desse lado. E do outro lado, nós temos, vamos lá, 40, 60 e 20. Tá? 40, 60 e 20. Tá? Então, 40 mais 100 dá 100, mais vai dar 120 watts. Tá? Então, fechou. Beleza? Aí, fechou as duas. Tranquilo? Então, conseguiram acompanhar, pessoal, até aqui? Tranquilo? Faço meio ligeiro, mas... Não, eu vou acompanhar tranquilo, professor. Tá. Então, o fato de ser um supernó, pessoal, né, o objetivo da aula de hoje é identificar quando nós temos um supernó. Tá? Então, supernó sempre vai ter quando nós tivermos uma fonte de tensão entre dois nós. Tá? Vocês entenderam por que tem que fazer um supernó? Tá? Por que eu tenho que fazer um supernó e não posso contabilizar aquela corrente da fonte de 20? Ó? Conseguiram entender? A gente só entende quando a gente explica. Eu quero que alguém me explique por que não pode usar... Por que tem que usar supernó? Quem é que se aventura? Por que tem que usar supernó? Não dá para ser... Olha, eu diria que porque não tem como saber se está fornecendo, se está recebendo, se está nulo. Não sabe o valor, né? A gente não sabe a corrente da fonte de tensão, né? Tem que fazer um supernó ali, tá? E, pessoal, ó, supernó é só quando nós temos uma fonte de tensão entre dois nós que a gente não sabe. Se você olhar aqui,
essa fonte de 50, ela está entre esse ponto aqui e o terra, mas ela não precisa fazer um supernó aqui, porque essa fonte ecoente uma está no zero e aqui nós sabemos a tensão, né? Nesse ponto aqui vai ter 50 volts, né? Porque essa fonte aqui colocou 50 volts lá, tá? É só quando for entre dois nós que a gente não sabe, tá? Beleza? Deixa eu só descompartilhar a tela aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês, pessoal, a lista número 7 aqui, tá? Que já tá lá no Moodle, inclusive. Provas e listas. Tem que cuidar para não abrir a prova aqui errado, né? Super nós. Tá, então deixa eu só compartilhar a tela novamente. Então essa aqui, pessoal, essa aqui, pessoal, é a lista número 7, tá? A lista de super nós, tá? Que é a última lista dessa segunda parte aí, né? Que vai até a segunda prova. Então aqui, ó, eu só não vou resolver os exercícios aqui, eu só vou mostrar, tá? Então aqui, ó, nós temos, eu vou passar alguns exemplos aqui, pessoal, que é para vocês identificarem quando que a gente usa ou não o supernó. Claro que como aqui é meio enviesado, né, a análise, porque como é a lista de supernós, todas tem que usar supernós, tá? Mas daí não tem problema, serve para a gente fazer uma análise. Depois vocês vão ter que identificar na prova, por exemplo. Tem que identificar quando usar e quando não usar, tá? Mas isso eu vou deixar para vocês, né? Tá? Só que é 11h30 agora, pessoal. Vou fazer 10 minutinhos de intervalo ali, depois a gente continua isso ali, que eu acho que é melhor, né? Tá? Agora é 11h32. Vamos fazer 10 minutos aí até as 11h42 para tomar uma aguinha no banheiro ali, depois a gente volta. Pode ser? Tá. Depois a gente volta. Vou deixar bem assim. Ok. Vou colocar aqui. Ó. Voltamos às 11h43, né? Agora porque trocou daí. 11h43. Tá? 10 minutinhos aí de Ô, intervalo. professor, Oi. rapidinho. Daria para resolver essa questão separando em 3 malhas? 3 malhas, sim. Perfeito. Perfeito. Dá sim. Beleza. Uhum, sem problemas. Tá. 10 minutinhos e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. 11h43. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Todo mundo aí? Tô aqui. Então tá. Mais alguém? Tem que ter 3 alunos, pelo menos. Eu tô aqui. 3 alunos, fechou. Vamos lá. 4. Então aqui, pessoal, essa aqui é a lista 7, tá? Que é a última lista, que é sobre supernós. Então aqui a ideia é simplesmente a gente pegar e... Mais um, Lourenço também tá aí. Então a ideia aqui é simplesmente a gente pegar e... Eu só vou mostrar para vocês como é que a gente faria a análise, tá? Então nesse caso aqui, ó, que é o método dessa primeira questão, que nem o colega perguntou, poderia fazer por malhas? Sim, posso fazer, não tem problema. Os dois métodos vão levar ao mesmo resultado. Tá? Só que no caso do método das malhas, vocês fariam talvez uma malha... Eita, que tá muito grossa essa letra aqui. Deixa eu diminuir a letra aqui. Aí, agora tá melhor. Aqui na primeira malha, vocês fariam uma malha aqui, ó. Tá? Essa malha já estaria pronta, ela seria 5 amperes. Depois vocês fariam uma malha aqui, ó, tá? E daí vocês teriam que calcular aqui. E aqui seria uma terceira malha que já está pronta, que já vale 2 amperes. Tá? Então, no final das contas, vocês vão calcular, são 3 malhas, 2 já estão meio prontas, faltaria calcular essa segunda aqui, que seria o I2. Aqui vocês estão fazendo agora vocês vão fazer por nós. Tá? Por nós, como é que ficaria? Primeiro, eu teria que identificar quais são os nós com tensões a serem determinadas. Tá? Lembrando que aqui, ó, nós temos aqui 0 volt, esses caras aqui, ó, a gente não considera, né? Porque são o mesmo nó. É tudo nó 0 volt aqui embaixo. Então, eu teria esse nó aqui, ó, V1, e esse nó aqui, V2. Tá? Então, vocês somariam as correntes entrando nesse nó. Então, nesse nó aqui, vocês teriam 5 amperes entrando. Vocês poderiam colocar a corrente para baixo aqui, ó, e R1 saindo, né? Mais em cima aqui. Aqui, ó, essa corrente da fonte de tensão a gente não sabe, então tem que fazer um super nó. Essa aqui eu tenho 2 amperes saindo, né? Que é aquela fonte de corrente. E aqui vocês têm essa corrente assim, né? Que é o IR2 aqui, descendo, tá? Então, como é que vocês fariam o super nó? Vocês vão olhar a fonte de tensão, vocês vão olhar o nó antes e o nó depois desse nó. Depois da fonte, antes e depois da fonte, tá? Então o nó ficaria isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. Tem que englobar o nó. Tá? O nó antes e o nó depois. Então aqui vocês têm nesse super nó, então vocês vão ter 5 amperes entrando, 2 saindo, e o IR1 e IR2 saindo também. Tá? Então disso sai a primeira equação. A segunda equação, vocês vão tirar do que está dentro do nó. Dentro do super nó. Então, aqui no terminal positivo, vocês têm V1. E no terminal negativo, vocês têm V2. Então, a segunda equação vai ficar V1 menos V2 igual a quanto? 10 volts. Tá? Beleza? Então, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu vou passar algumas aqui, pessoal, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que vocês começam o exercício, né? Tá? Porque essa segunda parte a gente ficou mais tempo em malhas do que em nós. Tá? Então, inclusive, na próxima aula eu vou fazer só exercícios de nós. Tá? Daí vocês já vão ter entregue pelo menos um exercício de nós, né? Então vocês já vão estar aqui mais treinados. Aí, tá? Então, vamos lá. Só vou mostrar mais ou menos. A tarefa número 7, vocês precisam entregar a questão 5, que é essa questão aqui, ó. Tá? Eu vou passar brevemente por ela também. Tá? Mas a questão 2 aqui, por exemplo, como é que vocês fariam e onde a gente precisa usar super nó? Tá? Vou deixar para vocês isso aqui também. Primeiro, quantos nós... A primeira pergunta, né, de sempre. Essa é uma questão boa. Quantos nós com tensões a serem determinadas existem nessa questão 2 aqui? O que vocês acham? Essa questão é boa, né? 2.
2. Aonde estão esses dois, hein? Ali no onde entra 2 amperes e 50 volts, Isso, desses 2 pontos são um. isso. Isso aqui é o E nó ali salvo. do outro lado do 50 volts, os dois juntos também. Perfeito. Perfeito. Esses aqui debaixo é tudo 0 volt, então não é uma tensão a ser determinada, porque ela é por definição zero, então não precisa calcular. É um nó, mas já está determinado. E isso é um nó, mas já está determinado. E aqui em cima, nós temos aqui, seria uma tensão V1 e uma tensão V2. Tá? Daí vocês vão colocar as correntes aqui, ó. Essa de 2 amperes está pronto. Essa de 5 está pronto. Aqui nós temos o R2, vamos colocar uma corrente para baixo, aqui para baixo. E daí vocês vão fazer um super nó envolvendo essa fonte de tensão de 50, porque essa corrente aqui, ó, pessoal, da fonte, nós não sabemos. Tá? Como a gente não consegue calculá-la diretamente, só depois, então a gente tem que fazer um super nó. Então o super nó vai englobar tudo que está antes e depois da fonte. Tá? Daí vocês vão ter que contabilizar as correntes. Daí aqui, ó, nós temos esse ramo de cima. Esse ramo é um pouquinho mais chatinho de fazer. Tá? Pelo seguinte, ó. Aqui nós temos o V1, tá? E aqui tem o V2. Para a gente calcular essa corrente aqui, ó, por exemplo, que sai desse nó aqui, tá? E depois que chega nesse nó aqui, ó, nós precisamos calcular a tensão em cima desse resistor aqui. Tá? Nós podemos colocar a corrente assim, ó, né? Seria o IR1. Tá? Para calcular a corrente nesse resistor, nós precisamos pegar a tensão no positivo, que se vocês seguirem o fio, ó, ela vale V1. Tá? Então, quanto que é o IR1 aqui? O IR1 ele é V1, que está no terminal positivo, menos o que está no terminal negativo. Tá? Então, menos, vai ter alguma coisa ali sobre 10 ohms, que é a resistência dele. Ok? Então, no terminal negativo, nós temos que calcular essa tensão. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, entre esse ponto e a tensão que nós podemos usar é o V2 aqui. Só que tem um 20 volts aqui no meio. Tá? Tem um 20 volts. Então, aqui nós não precisamos usar supernó, né? Porque tem um resistor aqui no meio. É diferente desse de 50. Nesse de 50 só tem fonte de tensão entre os nós. Mas o de cima tem um resistor. É isso que salva ali, daí não precisa fazer supernó. Tanto é que se não tivesse esse resistor aqui, a fonte de 20 e 50 ia estar em paralelo, né? Daí não ia funcionar. Então, esse resistor aqui, nós temos que pegar e descobrir qual que é a equação do IR1, tá? Ok? Então, como é que a gente faz? Então, nesse terminal aqui nós temos V1, tá? E neste outro terminal aqui nós temos que descobrir, que eu vou chamar de V- aqui, tá? Que é a tensão no terminal negativo, tá? Então, quanto que é essa tensão? Nós temos o seguinte, ó, eu vou desenhar só o que está ao redor desse nó aqui, ó, dessa fonte de 20, né? Ele é assim, ó, menos e mais. E desse cara aqui é V2, né? E nesse ponto aqui é V-, tá? V-. Então aqui, pessoal, a gente, ó, qual que é a tensão dessa fonte? É 20 volts, tá? Então, lembrando, né, o que é 20 volts? Quando uma fonte de tensão tem 20 volts nela, significa que a diferença de tensão dela é 20 volts, tá? Então, a tensão positiva menos a negativa é 20. Se vocês olharem essa fonte de tensão aqui, ó, significa que o terminal mais positivo, que é V2, menos o V-, vale 20 volts. Perfeito? O que é quando eu tenho uma fonte de tensão que vale 20 volts? Que a diferença entre ela é 20 volts. Tensão mais positiva menos a mais negativa tem que dar 20. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o V-, tá? Quero saber o V-. Então, eu vou pegar e vou isolar o V-, né? Então, vai ficar V2 aqui, o V- eu vou passar para o outro lado e o 20 volts para cá. Tá? Então, o 20 volts vem para cá, vai ficar negativo, menos 20, igual a V-. Tá? Que dá para espelhar a equação, mas eu não vou espelhar. Então, o V2 vale V2, ou V- vale V2 menos 20. Então, nós vamos pegar ele e colocar aqui, ó, tá? Lá na equação do IR1. Então, o IR1 vale V1 menos, abre parênteses, V2 menos 20.
tá? Sobre 10. Ok? Essa é a maior dificuldade dessa questão aqui. Tá? É encontrar a diferença de tensão em cima desse R1 ali. Beleza? Professor, Oi. estaria errado se eu colocasse tipo direto esse V2 menos 20? Não deduzisse de onde ele veio? Pode. Não tem problema. Tá? Desde que acerte, né? Desse que Desde que acerte, né? É que assim, ó, quando vocês pegam e fazem, é melhor para vocês e melhor para mim, né? Porque daí a hora que eu estou avaliando, eu vou dizer, ó, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, se você me vem com esse número aqui do nada, daí, tipo, pô, onde é que esse louco tirou esse número aí, né? Será que ele chutou? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Geralmente, se tu errar alguma coisa, mas tu fez isso aqui, eu considero mais, tá? Agora, se acertou, não tem problema. Né? Acertou, tá certo. Né? Então, agora, se errou e mostrou todos os passos, daí eu consigo mostrar onde é que está o erro e geralmente considero um pouquinho mais. Tá? Aí, professor. Oi. O senhor pode repetir da onde saiu o V2 menos 20? Eu não consegui pegar. O V2 menos 20 é sempre assim, ó, quando eu vou pegar um espaço em branco aqui para trabalhar. É sempre assim, ó, se eu tiver uma fonte, tá? Vou colocar na vertical, fica mais fácil. Tá? Vertical. Então, quando eu digo assim, que essa fonte tem 20 volts, o que significa uma fonte de 20 volts? Significa que existe uma diferença de tensão de 20 volts entre o terminal positivo e o terminal negativo. Tá? É isso que significa ter 20 volts. É a diferença. Então, significa que V mais a tensão do terminal positivo, que é esse aqui, ó, menos a do terminal negativo, é 20. Tá? É isso que significa uma fonte de tensão com dois terminais. Entre eles tem 20. Agora, quanto que é a tensão do V menos, quanto que é do V mais? Não sei. Tá? Ao menos que eu tenha uma referência, que no caso, no de cima eu tenho. Que foi dito que no caso lá, o V mais, ó, onde é que tá? Aqui, ó, o terminal positivo tá no V2, tá? Então, esse terminal aqui vale V2, ok? Então, eu vou substituir aqui, ó, tá? Então, V2 menos o V menos vale 20. Daí eu posso calcular a tensão nesse cara aqui, tá? Então, eu vou passar o V2 para o outro lado, né? Vai ficar V2, o 20 vai vir para cá, menos 20. Isso aqui dá a tensão do terminal negativo. Daí eu posso espelhar a equação se eu quiser, né? Aí fica V menos igual a V2 menos 20. Tá? Isso aqui é um conceito bem importante, pessoal. O que é a tensão numa fonte de tensão? É a diferença entre a tensão dos seus terminais. Tá? Então, 20 volts é uma tensão que a gente diz uma tensão diferencial. É a diferença entre dois pontos. Agora, quando eu falo que aqui é V2, né, digamos que esse V2 aqui poderia ser um exemplo. Aqui poderia ter, sei lá, 80 volts. Tá? 80 volts. E daí, e se aqui a diferença é 20, obrigatoriamente aqui eu tenho que ter 60 volts. Né? Porque a diferença deles é 20. Né? Então, quando eu falo que nesse terminal é 80 em relação ao terra. Tá? E aqui é 60 em relação ao terra. Então, agora, as duas estão referenciadas, uma é 80, outra é 60, então a diferença aqui tem que ser 20. Tá? Beleza, professor, valeu. Será que ajudou? Não sei. Ajudou bastante. Tá. Então, sempre aqui, ó, no caso, essa fonte aqui, ó, 20 volts, ó, significa que o terminal positivo dela aqui, ó, tem 20 volts a mais que o terminal negativo. Olha aqui, ó, essa equação, no 50 aqui, ó, significa que o terminal positivo aqui, que é V1, ele é 50 volts a mais do que o V-, que é o terminal negativo. Tá? Só que nesse caso aqui, ó, nessa equação, ó, o V mais vale V1 e o V menos é V2. Então, quer dizer que a diferença de tensão, tá? Qual que é a diferença de tensão? É V1 menos o V2. Isso aí vale 50. Tá? Então, essa aqui é a outra equação que vocês precisam levar em conta. Tá? A diferença de tensão é 50 volts. Ok? Então, essa é uma equação. A outra equação é o supernó.
tá? Então, essas são as duas equações dos dois nós aqui, tá? Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, tá. E, professor, quando o senhor vai corrigir os trabalhos, provavelmente deve ter, assim, bastante diferença na resolução de um aluno para o outro, né? Tipo, que no final chega o mesmo Sim. resultado, só que, tipo, na Isso é bom, resolução cara. deve dar... Isso é bom, quer dizer que não se copiaram, né? Acontece bastante isso? Quero. Acontece. É difícil de eu identificar isso, mas Sim, sim. eu tento acreditar na boa fé dos alunos. Né? Porque quando o cara tá fazendo assim, dá pra perceber que, tipo, tem mais jeitos de resolver também, né? Tipo, pode ser mais abreviado, pode ser mais explicadinho. Sim. É mais fácil eu encontrar que vocês copiaram quando vocês erram do que quando vocês acertam. Porque geralmente certo só tem um. Tipo, a resposta certa só tem uma. Agora a errada tem infinitas. Né? E dentro de um espectro infinito de respostas erradas, duas pessoas fazer o mesmo erro, Pegou os malandros. provavelmente elas copiaram um do outro. Tá? Então eu prezo muito pelo. Espero que. Pela boa fé de vocês aí. Tá? Tem professores que pegam e fazem uma. No caso, agora eu conheço um professor ali da mecânica que ele pega e faz uma prova diferente para cada aluno. Faz uma prova diferente para cada aluno, faz um arquivo lá no Excel que gera diferentes perguntas para cada aluno. Assim. Eu não vou fazer isso aí, porque assim, só corrigir essas aqui eu já fico mais de um dia inteiro para corrigir todas as provas. E tem 12 listas e 4 provas. Eu perco. Sério, perco quase uns 15 dias corrigindo o exercício de uma disciplina. Então não dá, não vou fazer prova diferente. Tá? Se vocês querem copiar, vocês estão enganando a vocês mesmos. Tá? Não estão me enganando. Tá? E o ruim que não é que nem o fundamental, né? Que, tipo, tu só olha a resposta ali, se tá certo, tudo fechou. Tipo, tem que acompanhar o passo a passo também, acredito. Eu acompanho passo a passo, pessoal, porque daí quando vocês erram, eu tento dizer, não, você errou aqui, e daí dependendo do erro, eu consigo considerar alguma coisa. Posso considerar alguma coisa. Porque, pessoal, pense o seguinte, vocês vão fazer a prova, e daí vocês já pegam e erram no início. Isso é comum. Vocês vão fazer um exercício, porque vai ter dois exercícios na prova, tá, pessoal? No máximo, talvez eu coloque 3 para dar uma ajuda. Mas geralmente é 2. Exercícios longos. Um exercício que vocês vão ficar mais de 1 hora fazendo cada um deles. E daí, como é pouco exercício, a dispersão de notas é enorme, né? Porque daí vocês erram logo no início do cálculo e daí cascateia o erro e acaba que erra tudo. Tá? Então eu acompanho o cálculo e considero muita coisa. Tá? Geralmente fazer isso aqui, ó, que eu mostrei, que é encontrar as equações, já vale metade da nota da questão, tá? Resolver ela vale o resto, tá? Então é importante saber obter as equações e resolver, tá? Então, daí geralmente daí eu faço, como vai ter 2 questões, vai valer 5 pontos, tá? Daí, tipo, 2 pontos vale encontrar as equações. Daí mais 1 ponto vale resolver as equações. Daí os outros 2 pontos é encontrar as tensões e potências. Tá? Geralmente é assim. Daí, digamos que o cara errou lá no início. Tipo, se o cara obteve a equação errada. Aí não tem, né? Daí tipo, foi falha de circuitos mesmo. Daí, se ele obteve a resposta certa, a equação certa, mas resolveu errado. Bom, daí vamos ver o que ele errou ali. Daí vai considerando. Tá? Mas assim, ó. Eu digo para vocês assim, se eu corrigir uma prova e eu dar tipo uma nota 7, tá? Na outra semana eu for corrigir a mesma prova, talvez é uma nota diferente, tá? Porque é complicadíssimo o pessoal dar uma nota quando o aluno erra. Então eu prefiro que vocês acertem tudo, tá? Porque daí é 10 para todo mundo. Então eu torço para todo mundo acertar tudo. É bom para vocês e bom para mim, tá? Dá menos trabalho para mim e é bom para vocês, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então estudem, Mas é difícil de alcançar ele. Então estudem, pessoal, para tirar 10, tá? Porque daí dá menos serviço para mim. Tá? Ou vão pensar assim, eu vou ir mal só para o professor ficar corrigindo a minha nota. Não, não é assim, né? Então tentem tirar 10, né? Esse é o objetivo. Ah, tem vários que tiraram 10 na primeira, vão tirar 10 na segunda também. Tirar 10 nas 4 provas. Tá? Beleza?
Mais 10 minutinhos aqui, pessoal, só vou mostrar mais umas aqui. Questão 3. Tá? Então, a questão 3 aqui, ó, vocês têm aqui ó, uma fonte recorrente. Tá? Então, aqui é 5Vx. Tá? Isso aqui tem que tomar cuidado, ó, pessoal. 5Vx é uma fonte recorrente. Então, esse cara aqui ó, é uma tensão que vocês têm que determinar também. Tá? Porque eu não sei essa... não precisa agora, tá? Daí vocês podem considerar que 5Vx é a corrente e ela está entrando aqui, ó. Tá? Nessa corrente aqui ó, é 5Vx também. Tá? Então, vocês vão achar essa tensão aqui, V1, e essa tensão aqui, o V2. Tá? São 3 malhas, mas vocês encontram 2 tensões, V1 e V2. Tá? Daí aqui tem que descobrir a corrente que vem para cá, né, pessoal? Não precisa fazer supernó aqui, porque tem uma resistência, ó. Tá? Então, vocês vão pegar e vão calcular essa tensão aqui, ó, para descobrir a corrente no resistor, ó. Tá? Porque a corrente no resistor é essa tensão aqui, eu vou chamar ela de Vx, por exemplo. Tá? Ou VR4, pode ser. Que é a tensão no resistor 4, porque aqui é 0 volt, né? Tudo aqui é 0. Tá? Então, o que é o VR4? Ó? A diferença de tensão entre o V2 e essa tensão aqui, que eu chamei de VR4, é 10 volts. Então, é V2 menos VR4 é 10 volts. Tá? Então, o VR4 vai passar para lá, vai ficar aqui. O VR4 é V2 menos 10. Tá? Então, V2 menos 10 é a tensão aqui, ó. Tá? Nesse ponto em relação ao terra. Só que o negativo do resistor 4 está no terra. Então, essa tensão é a tensão do resistor. Então, a corrente do resistor 4 aqui, ó. Tá? A corrente do resistor 4, ela é simplesmente V2 menos 10 sobre 2. Tá? E R2. Ok? Então, tem o V1, o V2, e aqui vocês fazem um supernó também, ó. Antes e depois do 15 volts. Tá? Então, dali sai uma equação. Depois somem as correntes ao redor do supernó e tranquilo. Tá? Beleza? Essa 4 aqui também é legal. Essa 4 também é legal. Meu amigo. Colocou o resistor na diagonal é porque é bom, né? É um exercício bom de fazer. Quantas tensões a serem determinadas existem? Quantos nós com tensões a serem determinadas tem aí? Eu diria... 3. Mais alguém? 3, dou-lhe uma. Vou chutar 4 para diferenciar. Para diferenciar. Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos lá. Não quer dividir o prêmio, né? Se ganhar, né? Então aqui, ó. Esse cara aqui é um nó só. Então não pode ser 0 volt, tá? Depois vamos lá, ó. Aqui nós temos um nó que está ligado com esse aqui, ó. Então esse aqui é um nó. Eu chamaria... Lá em cima eu dou uma dica para dar o nome, né? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, para numerar os nós. Então esse aqui eu chamaria de V1, tá? Daí aqui, ó, aqui tem outro nó. E aqui tem outro nó. Tá? Então são 3 nós. Então como é da esquerda para a direita, então aqui eu chamaria de V2 e aqui V3, tá? Eu só disse isso para todo mundo ficar com mesmos nomes, tá? Daí a resposta é mais parecida. Tá? Professor, só corrigindo o senhor aqui rapidinho, 3 nós a serem determinados. Isso. São 3 nós com tensões a serem determinadas. Isso aí. E onde é que é o supernó aí? Vou te dizer V2 e V3. V2, V3. Então aqui, ó, engloba esses caras aqui, ó. Tá? Engloba esses 2 caras aí. Então vocês vão contabilizar essa corrente aqui, essa aqui saindo e essa aqui saindo. Tá? Beleza? E daí aqui também soma todas as correntes aí, bem tranquilo. Tá? A 5, pessoal, é a questão para entregar. Tá? Essa aqui tem que entregar, tem uma fonte controlada aqui, ó, que bonito, ó. Bonito a fonte controlada ali de corrente. Show de bola. Tá? Essa aqui eu não vou dizer como é que se faz, eu vou deixar para vocês. Né? Tá? Acho que é a 5, deixa eu até olhar aqui. Mas...
Tarefa, isso, é a 5. Tá? Questão 5. Beleza? Essa 6, pessoal, caiu em prova uma vez. Essa aqui foi um terror. Tá? Essa aqui eu me passei, botei um pouco muito difícil na prova. Tá? Não precisava ser tão difícil. Essa aqui deu muito trabalho. Tá? O circuito parece um projeto de uma casa tão Tá grande. bom. Olha, mais ou menos. Então aqui, o pessoal, a questão é que aqui o supernote ele é feito numa fonte controlada. Então não importa se é uma fonte normal ou uma fonte controlada. Essa aqui, a fonte de 2VO aqui, pessoal, ela é uma fonte de tensão que está entre esse nó e esse nó aqui. Tá? Então, aqui nós teríamos... pulei a pergunta, né, pessoal? Quantos nós com tensões a serem determinadas existem nesse circuito aqui? 3. 3. Mais alguém? Dou-lhe uma. O Fala que vai meu disse eu não vou contestar. O cara é bom, o cara é bom. É o seguinte, ó, pessoal. Tem que cuidar da pergunta. Com tensões a serem determinadas. Tá? Existem 3 nós, correto. Só que esse nó aqui, ó, pessoal, já tem uma fonte de tensão ligado. Então, a tensão desse nó é 40. Tá? Então, esse nó já está pronto. É que nem lá em malhas, quando eu tenho uma fonte de corrente do lado de fora da malha, que ela já resolve a malha, né? Então, nesse caso aqui, esse nó, que seria um nó V3 aqui, ele é um nó. Ele é um nó. Só que é um nó que está pronto. É 40 volts. Então, só precisa resolver o V1 e o V2. Tá? Esse Deu V3, uma falha no engano. tá? Eu acho assim, tu falou isso, mas provavelmente quando vocês forem resolver, vocês vão acabar percebendo isso. Tá? Vocês vão acabar percebendo. Espero que sim, né? Daí vocês vão tentar contabilizar essa tensão aqui, daí vocês têm que ver que se fosse um V3, ele tá pronto aqui. Né? É 40 volts. Então sempre tem que cuidar isso. Quando tem uma fonte ligada no terra, fechou. Tá? Beleza? Outra coisa, vou alterar esse exercício aqui, ó, pessoal. Tá? Então, ó, a mesma pergunta, só que eu vou colocar um resistor aqui, ó. Tá? Coloquei um resistor aqui, ó. Seria um R5 aqui. Tá? Daí dá para pegar... Tira esse 40 daqui. Tá? Pergunta novamente. Vou fazer a mesma pergunta. Quantos nós com tensões a serem determinadas existem aí? 4. 4, né? Então aqui ficaria o V1, tá? Aqui o V2, aqui seria o V3, e daí aqui, o pessoal, vai ser um novo nó, uma tensão a ser determinada, V4, tá? Porque entre esse ponto e o terra, que tá aqui, ó, a gente não sabe a tensão, tá? Não sabe a tensão. Ok? E daí, entre o nó V3 e o V4, teria uma fonte de 40, teria que fazer um super nó aqui também. Tá? Seria um super nó aqui. Ei, tem que fazer 2 super nó. 2 super nós, um ali ó, e outro aqui. Ó. Tá? Aí complica, só botando um resistor a mais ali. Ok? Se a gente estivesse fazendo por malhas, não ia alterar o número de malhas, mas por nós alterou o número de nós. Tá? Show. De tão louco que essa torna interessante, né? Uhum. Não, é legal. Então, a 5 eu não vou fazer porque eu vou deixar para vocês, né? 5 vocês têm que... Tá? Daí aqui, pessoal, no caderno tem... Deixa eu compartilhar o mudo aqui de novo. Vou dar uma ajuda nas 5. Tem pelo menos um nó que tem que ser resolvido. Como é que é? Tem que resolver pelo menos um nó nas 5. Disso eu sei. Sim, O resto já não tenho certeza. Eu não vou dizer, vou deixar para vocês aí. Vocês têm que pensar, senão eu vou dizer todos. Tem 6 exercícios, eu falei 5 já. Não vou falar isso. Deixar para vocês. Tá. No caderno, no slide, lá no PDF, desculpa, pessoal, tem mais esse exercício aqui, ó, tá, que está resolvido para vocês. Então, vocês podem acompanhar aqui, porque é bom vocês verem um exercício resolvido, que daí ajuda a vocês entenderem melhor. Então, eu sugiro vocês tentarem primeiro fazer o exercício e daí depois vocês acompanhem no slide, porque daí vocês conseguem pegar e
e compreender melhor, porque é bom você fazer e daí ter uma correção depois, né? Por isso que as listas são boas, né? Eu corrijo alguns exercícios de vocês antes da prova, tá? E retorno o resultado. Então aqui, ó, se vocês forem fazer, eu aconselho pelo menos olhar os potenciais escolhidos aqui, os nós, para ver, para ficar todo mundo igual, né? Então aqui, ó, pergunta, né? Que é o segundo caso. Quantos nós com tensões a serem determinadas existem nesse circuito aí? Três? 3. Mais alguém? Dole uma. 4. 4. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos o potencial de referência, né? Então esses caras aqui não são nós a serem determinados. Esse aqui são nós, mas não já tem a tensão pronta. Aí aqui, ó, nós temos um nó, tá? Não tem nenhuma fonte entre esse nó e o terra. Uma fonte de tensão entre o nó e o terra. Tem uma fonte de tensão entre um nó e o outro nó. Tá? Daí vai ter que fazer um super nó. Mas não é... não está resolvido esses dois nós. E aqui também, ó, entre esse nó e esse nó, nós temos uma fonte de tensão, só que ela é controlada. Tá? Então, dali vocês precisam pegar e vão ser 4 nós. Tá? 4 nós. Ok? Daí que eu vou passar um pouquinho rápido, nós temos só 10 minutos aqui, eu vou passar um pouquinho rápido, porque já está resolvido, vocês olham com mais calma em casa. Tá? Então, coloca as correntes e as polaridades. Tá? Então, IR1, aqui em cima, ó. Então, ela é a diferença de tensão e divide pela resistência. Então, no terminal positivo, ó, nós estamos ligados ao V1. E no terminal negativo está o V4. Tá? No IR2, cadê o IR2? Está aqui, ó. No IR2, ó, no terminal positivo está V2 e no negativo está V3. Então, é V2 menos V3 sobre 6. No IR3, cadê o IR3? Aqui, ó. É a tensão no positivo, que é V1, menos a do negativo, que é 0, ó. Tá aqui embaixo. E no IR4 tá aqui, ó. É a terminal do positivo menos o negativo sobre 4. E o negativo tá ligado no 0. E o IR5 é a mesma coisa, ó. O positivo tá ligado no V4 e o negativo está ligado no 0. Tá? Então fica V4 menos 0 sobre 1. Tá? Então essas aí são as equações auxiliares. Ok? Daí depois, ó, nós temos que contabilizar as correntes entrando e saindo dos nós. Só que no primeiro nó a gente já vê que tem uma fonte de tensão, ó, entre dois nós. Então a gente não consegue calcular essa corrente aqui, tá? Essa corrente ali nós não sabemos. Então daqui a gente tira uma equação, tá? Desse super nó. E no V3 e no V4, ó, nós temos uma... Não conseguimos também calcular a corrente aqui. Então é outro super nó, tá? Então, ali, ó, entre o V1 e o V2 tem 30 volts. Então, daqui vocês conseguem tirar... Eu mostrei só de uma maneira aqui, né? Mas a diferença de tensão é 30. Então, é tensão no positivo, que é V1, menos a do negativo, que é V2, é igual a 30. Tá? Então, daqui sai uma equação. Eu peguei e fiz a lei de Kirchhoff dentro desse cara ali, mas não precisava. Pode ser direto lá em cima. Tá? Essa equação e essa aqui são iguais, tá, pessoal? Só que está multiplicado por menos 1 aqui. Tá? Eu deixei assim para deixar... Sei lá por que eu deixei assim. Tá? Mas ficou menos V1 mais V2 igual a menos 30. Tá? E na segunda malha, a mesma coisa. Ó. Tensão do positivo menos a do negativo vale 3Vx. Então aqui fica V3 menos V4. Né? Tensão do positivo menos a do negativo vale quanto? 3Vx. Tá? Daí o Vx vocês têm que dar um jeito de descobrir quanto que vale. Tá? Quanto que vale o Vx? Tá? Aqui eu fiz o cálculo. Tá? Quanto que vale o Vx? O Vx vocês têm que escrever ele na forma das tensões dos nós. Então, o que é o Vx? O Vx é a tensão no resistor de R1, aqui de 3 ohms. Tá? Então, a tensão no resistor é a diferença da tensão positiva menos a negativa. E o positivo está no V1 e o negativo está no V4. Então, o Vx é um V1 menos V4. Tá? Aí substitui ali e acha a outra equação do supernó. Tá? E depois a gente precisa pegar e olhar o somatório das correntes, né? O lado de fora do nó.
Tá? Então, no primeiro nó, nós temos 5 amperes entrando, e temos o IR1 saindo, IR2 saindo e IR3 saindo. Tá? Aí calcula ali tudo, acha a terceira equação, e no 9,3V4, mesma coisa, ó. Temos aqui, ó, IR1 entrando lá por cima, ó, ele entra aqui, o IR2 está entrando aqui, o IR4 saindo e o IR5 saindo. Tá? Daí forma a equação, substitui as equações auxiliares, chega na outra equaçãozinha ali. Tá? Então, forma um sistema de equações de 4 variáveis. Tá? Então, isso aqui dá bastante trabalho de fazer. Só que como tem um supernó, acaba que as equações ficam simples. Ó. Essa equaçãozinha aqui fica bem pequena. Então, é fácil de resolver. Né? Só isola uma e joga nas outras. Tá? Aí aqui tem toda a resolução. Eu não quis fazer essa aqui na aula, pessoal, porque nós ia ficar 1 hora fazendo isso aqui. Então, é só matemática. Aqui está tudo explicadinho, ó, como é que faz. Tá? Vai substituindo uma equação na outra. Tá? Então, é bem tranquilo. Dá trabalho, mas é só seguir ali que vocês vão ver, tá? Acho que deu tempo já, temos 12h30 quase. Então, essa aqui eu vou deixar para vocês acompanharem no caderno ali. E daí vocês já pegaram, acho que a ideia, né, de como é que a gente faz, né? Tá. Então, na próxima aula, tá, que é na sexta-feira, nós vamos pegar e resolver exercícios sobre nós. Vamos fazer um de nós normal e um de supernós, tá? E daí, na outra semana é a prova, né? Na outra semana é a prova. Vai ser corrido. A princípio vão fazer à noite, né, a prova. Eu coloquei lá no Moodle dia 15, tá? Que é numa quinta-feira. Acho que, não sei se todo mundo pode, quinta à noite, tá? Tem o Guilherme que tá fazendo, o Guilherme, não sei se tu vai querer fazer a prova essa agora, tu não fez nem a 1 ainda, né? Se quiser fazer a 2, senão tu deixa fazer a 2 mais pra frente com os outros colegas, né? Acho que eu vou deixar para mais para frente, professor. Tá, não, beleza. Tem muitos. Bem. É bom acompanhar tudo primeiro ali. Aham. Tá? Tu nem precisava estar aqui se não quisesse. Tá? Podia estar assistindo essa aula. Mas é bom também adiantar um pouco, depois eu posso rever sua aula, só que numa velocidade mais rápida. Uhum, sim. Tá? Beleza, então, senhores? Então é isso aí. Um abraço. Tranquilo. Vamos fazer. Oi? Os últimos 5 resistiram. Exatamente. Só os guerreiros aí. Tá, então eu tenho que entregar um exercício da lista hoje e acho que quarta, quinta. Não sei que dia de semana. Ou sábado, acho que sábado. Tá? Mas vão fazendo aí. Quanto mais vocês fazerem para a próxima aula, melhor, né? Porque daí vocês já têm dúvidas para tirarem. Tá? Tentem. A gente vai resolver exercícios. Eu quero que vocês me digam qual exercício a gente vai resolver daí. Tá? É no sábado, outro. Uhum. Dia dessa. Mas não deixa para fazer no sábado, tá, pessoal? Façam antes. É, bem. Não, mas sempre na última hora, gente. Não. Essa história de ficar mais sábio até o último dia não vale. Não, parei com isso, parei. Tá, E professor, as tarefas que já passaram, eu entrego pelo WhatsApp para o senhor ou o senhor vai abrir um link para nós? A tarefa, mesmo estando fora do prazo, vocês conseguem. Ah, bom. Porque eu deixei todas elas com possibilidade de entregar atrasada. Ele só fica em vermelho para mim lá, avisando que está atrasado. Então, vocês podem entregar lá na mesma tarefa. Ah, beleza, tranquilo então. Uhum. Então, tá. Valeu, feito. Beleza, valeu, pessoal. Abraço e até sexta-feira. Boa semana. Valeu, boa semana. Valeu. Abraço, professor. Valeu. Valeu. Boas provas aí, avaliações da semana. Valeu. Valeu.